Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso webinar. Vamos só esperar aqui mais 1 ou 2 minutinhos para ver se entra mais alguém. Já agora ia pedindo aos participantes só para me dar um ok relativamente ao som. Ok, já me estão a dizer que sim. Ótimo. Então vamos começando aqui pela introdução, entretanto também se entretanto chegar mais alguém ainda consegue acompanhar. Então, o meu nome é Catarina Fernandes, eu sou o Sales Account Manager na Rolling Space e estou aqui neste webinar para vos mostrar o Rolling Legal. O que é que vocês vão descobrir? Vão perceber como gerir clientes, tarefas e equipas, simplificar a vossa gestão de processos, criar alertas sobre datas importantes no vosso dia a dia, monitorizar despesas, notas de honorário, pagamentos, até adiantamentos, gerir contratos e documentação e tirar partido de relatórios e dashboards em tempo real. Conseguem ver o meu ecrã? Ok, ótimo, ótimo. Então, página inicial do Rolling Legal, o que é que nós conseguimos ver aqui? Tudo que no fundo o que eu gostava que vocês percebessem é que podem puxar aqui para a página inicial tudo o que seja importante para a vossa sociedade ou para o vosso departamento jurídico. Hum, a ideia é, quando eu entro na aplicação, quer seja na aplicação móvel, quer seja no computador, eu vou conseguir ter aqui uma série de relatórios que sejam importantes para mim perceber. Neste caso, e apenas como exemplo, eu tenho aqui as tarefas que eu tenho para hoje, podem ser só as minhas, como podem ser as tarefas da minha equipa toda, se eu quiser tentar perceber isso. Consigo ver logo aqui num gráfico de valor os honorários que já foram pagos este mês, as despesas que eu tive este trimestre, os honorários que eu tenho ainda por receber, processos que eu tenho em aberto, que estão em decorrer, o total de tarefas por advogado, o total de horas por cliente, e como eu estava a dizer, isto são apenas exemplos de relatórios que vocês podem ter numa página inicial. Depois aqui do lado direito ainda conseguimos ter as reuniões, ou seja, os eventos que eu tenho para hoje. Isto pode ser integrado com o vosso Outlook, se for Office 365, conseguem integrar o calendário e então tudo que está no Outlook pode aparecer também no Rolling Legal. Conseguimos ter aqui um acesso rápido para uma criação de nota de honorários, onde conseguimos rapidamente pesquisar o cliente e o processo e proceder à emissão da nota de honorários, e ainda podemos ter aqui os registros recentes para mais fácil acesso. Entrando numa conta, e aqui nas contas nós podemos gerir não só clientes como fornecedores. No fundo, a ideia é gerir qualquer tipo de entidade, seja ela uma entidade coletiva ou uma entidade individual. Se eu entrar neste meu cliente, então eu, Catarina, sou advogada, ok? Esta empresa, neste caso é uma empresa, é a Go Logística Express, e eu estou neste momento a ver a ficha deste cliente. Então, o que é que vocês conseguem ter aqui? Uma visão 360 sobre este cliente. Eu tenho os detalhes do cliente, desde o telefone, o NIF, o que fizer sentido. Tenho a parte da informação de faturação que me diz quais são os dados bancários do cliente, a indicação se é um cliente de valor hora ou se é um cliente da Vença. Posso ter essa indicação logo na ficha do cliente e depois, claro, a indicação das moradas do cliente. Ainda dentro da ficha do cliente, eu tenho aqui uma aba que é o relacionado, e o que é que nós conseguimos ver aqui? Tudo o que está relacionado com ele. Sendo a Go uma empresa, eu tenho aqui uma série de contactos dentro da empresa. Desde o diretor, do CEO, da secretária, podia ter do advogado. No fundo, consigo reunir aqui os contactos dentro deste cliente. Se continuarmos, consigo ver os processos que eu tenho dentro deste cliente, sejam eles processos em aberto, sejam eles processos já fechados. No fundo, todo o histórico de processos vai ficar aqui associado ao cliente e consigo logo ter esta pré-visualização.
Consigo ainda ter contratos. Se vocês fizerem gestão de contratos, se calhar numa sociedade de advogados não, mas num departamento jurídico em que têm uma série de empresas e têm que fazer gestão contratual, nós conseguimos ter aqui os contratos associados à entidade em questão. A nível de bens, também podemos fazer gestão de ativos do cliente e depois temos sempre uma secção de fecheiros onde podemos adicionar fecheiros que sejam importantes ter numa ficha de cliente. Temos ainda um componente de notas, ou seja, onde eu consigo colocar aqui notas que sejam importantes reter sobre este cliente ou sobre algum processo. E aqui conseguimos ter aqui 2 exemplos. Eu vejo que no processo de nacionalidade que este cliente tem, a Catarina Fernandes escreveu aqui que enviou hoje a documentação. Fica a indicação do dia e da hora e conseguimos perceber todas as notas que estão associadas, não só a processos do cliente, como também a notas associadas à ficha de cliente em si. Temos ainda a parte da conta corrente, e aqui é importante esclarecer que o Rolling Legal não faz faturação. Esta conta corrente vai sendo criada à medida que vocês vão emitindo notas de honorário, ou seja, eu emito uma nota de honorário, a linha da emissão vem ter à conta corrente, eu fico aqui com a indicação do débito ou crédito, qual é o valor pago e depois o saldo que vai sendo atualizando à medida que o cliente vai pagando. Ou seja, sempre que emitem uma nota de honorário, emitem um pagamento, a conta corrente vai sendo atualizada para vocês terem sempre noção do saldo real, do saldo atual no cliente. Pronto, ainda dentro da ficha de cliente, conseguem ver aqui uma tabela do lado direito e esta tabela diz respeito ao resumo de todas as despesas e tarefas e horas que eu tenho registadas no meu cliente Go, ok? E se repararmos aqui, temos sempre uma divisão entre cobrável e não cobrável. Ou seja, na primeira linha eu consigo ver todas as despesas, tarefas e horas que eu vou cobrar a este cliente, e numa segunda linha consigo ter todos os valores de despesas, tarefas e horas também, que eu despendi, mas que não vou cobrar ao cliente, mas ainda assim quero ter uma noção sobre os valores. Depois em baixo temos o somatório e aqui em cima temos a informação do que é que foi pago e do que é que não foi pago. Esta tabela, como eu estava a dizer, diz respeito ao somatório de todos os processos que eu tenho em aberto com este cliente. Se entrarmos agora num processo, vamos entrar aqui no menu processos e aqui eu consigo ver não só os processos daquele cliente, como os processos de todos os meus clientes. E eu vejo aqui todos os processos. Se eu quisesse filtrar a informação e ver só os ganhos, via só os ganhos. Se eu quisesse ver os perdidos, via só os perdidos. Se eu quisesse ver os processos só da área de prática, direito imobiliário, via só direito imobiliário. No fundo, vocês conseguem ter autonomia para criar aqui listas de visualização diferentes. Neste caso, estamos a ver todos os processos. Consigo logo ter aqui uma pré-visualização de alguma informação, qual é o tipo de cobrança do processo, o estado do processo, mas isto também é customizável, ou seja, vocês podem alterar a informação que querem que apareça. Se eu entrar, por exemplo, aqui no processo num processo de nacionalidade, ok? Vamos dar este exemplo. Estamos a ver então aqui uma tabela idêntica à tabela da ficha do cliente, só que a grande diferença é que estes valores, estas despesas, tarefas e horas que aqui estão, dizem apenas respeito ao processo em questão, ao processo de nacionalidade, ok? A nível de layout, como podem ver, é muito parecido com o da ficha do cliente, ou seja, é super fácil de vocês navegarem na aplicação. Conseguem ver os detalhes do processo, ver que categorizar o tipo de processo e área de prática para depois, a nível de reporting, ser muito mais fácil para vocês perceberem. Então, temos aqui, neste caso, uma área de prática de nacionalidade e um tipo de processo de nacionalidade. Isto vai-vos permitir gerar aqui tarefas automáticas por tipo de processo. Eu vou já mostrar isso à frente. Temos aqui uma secção onde eu posso colocar datas que sejam importantes para mim, relativamente ao processo. Neste caso, temos aqui uma data de julgamento,
para dia 30, mas eu podia colocar, que já passou, eu vou colocar aqui dia 12 de novembro, uma data de julgamento. Posso criar, então, todo o tipo de alertas, quer seja por e-mail, apenas por notificação ou até por uma criação de uma tarefa automática. Posso criar alertas em cima de qualquer data. É possível também vocês acrescentarem aqui outros campos de data que sejam importantes para o vosso dia a dia na gestão processual. Temos depois aqui uma outra secção que diz respeito aos valores do processo, onde eu coloco aqui se este processo é para ser cobrado à hora, se é um processo que vai ter um valor de sucesso, ou seja, que vocês vão ganhar uma percentagem sobre esse valor, e à medida que isso vai sendo preenchido, o cálculo vai sendo automático com a inserção das tarefas. Ainda no processo, temos também a aba do relacionado, onde aqui vamos conseguir ver tudo o que está relacionado com este processo, os contactos do processo, testemunhas, neste caso de nacionalidade não faria sentido, mas tudo que fossem contactos associados a um processo apareceriam aqui. Se houvesse partes contrárias, também as posso identificar dentro do meu processo. Consigo ver as despesas, sejam elas cobráveis ou não, que eu estou a ter dentro do processo. E aqui nós conseguimos até adicionar faturas ou recibos ou documentos comprovativos de despesa para depois perceberem e ser mais fácil apresentar ao cliente. Então consigo ter aqui tudo especificado a nível de despesas. Se houve emissão já de uma nota de honorários relativa a este processo, eu já consigo ter aqui a indicação da nota de honorários. Consigo ter aqui também a indicação que já foi lançado um pagamento e depois consigo adicionar ficheiros ao meu processo, ok? Desde cartas de notificação, tudo o que faça sentido colocar dentro do processo, o ideal é sempre utilizar aqui a secção dos ficheiros para a informação ficar organizada. E depois temos também as notas, que nós podemos tomar e que estávamos a ver há bocadinho, podemos colocar aqui notas dentro do processo para depois mais fácil consulta pela vossa equipa. Ainda dentro dos processos, e agora falando aqui um bocadinho sobre os tipos de processo, é muito comum no vosso dia a dia, no vosso trabalho, se vocês têm um tipo de processo de nacionalidade, ou de compra de um imóvel, ou de uma insolvência, seja do que for, vocês têm sempre uma série de tarefas que têm que fazer. Então a aplicação permite-vos gerar essas tarefas automaticamente, ou seja, sempre que eu tenho um tipo de processo que seja nacionalidade, eu consigo chegar aqui a este botãozinho, carregar em gerar tarefas e ele vai-me assumir logo uma série de tarefas que eu tenho sempre que tenho um processo de nacionalidade. Elas já vêm definidas com um intervalo de dias entre elas, ou seja, primeiro envio para a conservatória e só passado 5 dias é que tenho que solicitar documentos para procuração. Ela vai gerar estas tarefas todas com uma data de vencimento diferente entre elas. As tarefas, por defeito, são atribuídas à pessoa que as gera, mas eu poderia chegar aqui e dizer que esta primeira tarefa vai para a minha colega Diana Lopes, então é a Diana que vai assumir aquela tarefa. E então, se eu fizer guardar, ou seja, apenas com 2 cliques, eu consigo ter aqui todas as tarefas que eu vou ter relativamente ao meu processo geradas. Neste caso, elas estão a assumir uma data anterior, porque o processo já é também de setembro, então ele está a assumir datas anteriores. Mas no fundo, agora falando também agora um bocadinho aqui da secção de atividade, eu tenho sempre uma secção, tanto na ficha de cliente como nos contactos, é transversal a toda a aplicação. Tenho uma secção chamada atividade, que me permite ver, neste caso, neste processo, todas as tarefas que eu já tive em ordem cronológica, ou seja, consigo ver, neste caso, todas as tarefas, consigo ver que foi enviado aqui um e-mail no dia 28 de outubro, consigo ver, por exemplo, reuniões que eu tive agendadas sobre este processo. No fundo, vai ficando aqui todo o histórico, por ordem cronológica, de tudo o que se passou à volta deste processo. Resumindo um bocadinho, vocês podem gerar aquelas tarefas automaticamente, mas também podem
neste momento eu posso chegar aqui, chegou uma notificação que eu tenho que analisar e eu vou então criar aqui uma tarefa. Chegou-me agora uma carta que tenho que analisar uma notificação e eu tenho que fazer isto até sábado, dia 13, ok? Ele fica logo atribuído a mim, fica logo atribuído a este processo e basta fazer guardar que a minha tarefa fica criada e eu vou ser notificada sobre ela, na altura certa. Então, para além das tarefas, eu também consigo registar chamadas aqui na atividade, consigo registar uma chamada que tive com o cliente e escrever aqui algum comentário, consigo enviar e-mails e aqui também simplifica bastante o vosso trabalho porque eu consigo ter templates de e-mail já criados. Eu posso chegar aqui e escolher, este vai estar em inglês, mas imaginemos, eu posso chegar aqui, dizer que quero este template de e-mail. Isto pode sair logo com o vosso logotipo da vossa sociedade aqui em cima e, por exemplo, avisar que a data do julgamento é dia X, às X horas e o cliente ou todos os intervenientes, todos os contactos deste processo serão notificados com o envio deste e-mail, ok? Se eu fizer enviar, este e-mail vai então ficar registado aqui na minha atividade em como foi enviada esta notificação para todos os intervenientes. Posso ainda registar reuniões, eventos e isto vai ficando registado então na atividade. Temos a parte do chatter, que também é bastante interessante, pois permite aqui uma colaboração entre os colegas para evitar às vezes alguma troca de e-mails. Imaginemos que temos aqui 6 ou 7 utilizadores do Rolling Legal, eu podia chamar um de cada vez, ok? Podia chamar a Diana, isto é mesmo como o WhatsApp, fazer alguma pergunta relativamente a este processo, ou então podia criar grupos de utilizadores e notificar todos de uma vez, ok? A informação vai ficando detalhada aqui, basta fazer scroll down que vocês conseguem ter aqui acesso a todo o histórico do chatter. A nível de registros de tempo, o que é isto dos registros de tempo? Se vocês quiserem apontar o tempo que estiveram numa determinada tarefa, eu tenho aqui todas as tarefas que estão em aberto, eu posso selecionar a tarefa que quero e posso, no fundo, pôr aqui um relógio a contar o tempo que eu vou estar a trabalhar em cima desta tarefa. Podem sair da aplicação, voltar a entrar, que o relógio vai estar sempre a contar até vocês pausarem ou mesmo pararem o tempo. Ainda outra questão aqui dentro dos processos. A nível de inserção de despesas, vocês podem inserir despesas e até previamente tipificá-las, para depois conseguirem perceber o tipo de despesas que vocês mais têm. Neste caso, eu já tenho aqui algumas despesas criadas. Imaginemos aqui neste caso que eu vou criar uma despesa de emolumentos de conservatória e vou colocar aqui o valor de 120 euros, 150 euros. Vou dizer que é para cobrar. Faço guardar e então a minha despesa vai ser adicionada aqui ao meu processo. Eu vou conseguir vê-la aqui no relacionado do meu processo e depois também na atualização da tabela com o valor da despesa. Neste caso, agora, se eu quiser emitir uma nota de honorários, o que é que vai acontecer? A aplicação consegue ir ler todas as despesas, todas as tarefas e horas que haja a cobrar e vai-me notificar aqui, vão-me aparecer aqui tudo que está disponível para cobrar. Ou seja, para este processo que eu estou a trabalhar, e eu vejo que tenho aqui 165,50 € de despesas, posso clicar aqui em cima desta lupa que ele me vai mostrar os 150 € que eu registrei há bocadinho e aqui também custas administrativas no dia 26 de 15,50 €. Se eu quisesse só cobrar uma, eu posso tirar ali o pisco e dizer que só quero cobrar aquela fica para mais tarde, ou então por defeito ele seleciona as duas. A nível de tarefas, também consigo ver aqui o que é que diz respeito a estes 400 €, um envio de um e-mail de 25, redigir um documento de 375, ou seja, diz respeito a horas de trabalho em cima das tarefas.
O que é que eu faço neste momento? Consigo gerar automaticamente a nota de honorários, onde ele vai colocar lá no detalhe da nota todas estas linhas de despesa e linhas de tarefas, para mais fácil compreensão por parte do cliente, e depois da nota de honorários criada, eu consigo aceder a ela, é dado um número automático, é definido uma data de vencimento, tal como se fosse uma fatura, e isso é tudo à vossa medida, ou seja, vocês é que nos dizem qual é a data de vencimento. Vejo então aqui tudo o que está a ser cobrado na minha nota, e se quiser ver o documento, vejo que foi gerado aqui um PDF. Esse fecheiro pode ser personalizado, ok? Vocês colocam lá o vosso logotipo e pode ser enviado automaticamente para o cliente. Eu estava a tentar gerar aqui uma pré-visualização, mas às vezes demora um bocadinho a carregar por haver aqui uma partilha. No fundo, o que vai acontecer, ele vai gerar um PDF com o vosso logotipo, ok? Aqui com o logotipo, com a indicação do cliente e da vossa sociedade, e aqui com a indicação do que é que estamos a cobrar, ok? O e-mail, a tarefa, o tempo despendido na tarefa, o somatório e os vossos dados bancários. Entretanto, se o cliente viesse fazer o pagamento então desta nota de honorários, a única coisa que nós tínhamos que fazer era lançar um pagamento para depois, na nossa conta corrente, ficar a informação toda atualizada. Passando agora um bocadinho aqui o cursor por cima dos outros menus que temos na aplicação. Falando um bocadinho das tarefas, nós há bocadinho eu consegui-vos mostrar as tarefas que nós temos dentro dos processos, mas nós depois também conseguimos ter aqui um menu tarefas que me mostra todas as tarefas que eu tenho em mãos, não só daquele cliente, não só daquele processo, mas sim de todos os processos e de todos os meus clientes. Estas tarefas podem ter esta vista, ou seja, eu consigo ter aqui uma vista por colunas e cada uma das colunas dá a indicação da fase, ou seja, do estado da tarefa, em que eu consigo ver o que é que não está iniciado, por exemplo, a tradução de um certificado relativamente a este processo ou a este dossiê, como lhe quiserem chamar. Tenho aqui uma série de tarefas, neste caso, a tarefa que eu há bocadinho coloquei, analisar aquela notificação que chegou relativamente ao processo de nacionalidade. Ou seja, vou tendo aqui, por fases, as tarefas que eu tenho em mãos. Podemos ter esta vista de Kanban, em que eu chego aqui e digo que já analisei a notificação, basta fazer aqui um drag and drop que ela fica automaticamente dada como finalizada, ou depois podemos ter também uma vista, por exemplo, de tabela, em que eu consigo ver as minhas tarefas abertas numa visualização diferente, ok? E que vocês conseguem alterar, ou então numa vista dividida, em que vemos as tarefas do lado esquerdo e o conteúdo da tarefa, ou seja, mais informação do lado direito. Mas isto é um bocadinho utilizador. O utilizador pode decidir a maneira que quer ver e controlar, fazer a sua própria gestão de tarefas. Temos depois aqui o calendário, que, como eu disse no início, este calendário pode ser então integrado com o vosso Outlook e permite-vos aqui ter uma gestão visual do vosso trabalho. Como vocês podem ver aqui no calendário, eu tenho a azul tudo o que são eventos, ou seja, tudo o que são reuniões, agendamentos que eu tenho com clientes. Posso ver a uma cor diferente e selecionar quando apenas faz sentido ver os julgamentos, por exemplo. Eu tinha marcado este julgamento aqui do processo que estávamos a trabalhar, então aparece-me aqui um julgamento para dia 12 e teria aqui outros, ok? No meu calendário. Se eu quisesse ver tarefas, também podia ver tarefas, onde eu só tenho que chegar aqui, selecionar as tarefas e vai-me aparecer aqui as tarefas que eu tenho nesta vista mensal de calendário. E poderia ainda ver, por exemplo, términos de contratos, datas de contratos que eu tenha a terminar, se fizer sentido no vosso dia a dia essa gestão. Consigo também ver os calendários dos outros colegas. Se eu quisesse ver
o calendário da Diana, neste caso não está a aparecer aqui nada, mas se a Diana tivesse alguma coisa eu conseguiria ver, desde que ela me desse permissão para ver. As cores, até as cores do calendário vocês podem alterar. Eu posso dizer que quero ver as tarefas a rosa, então consigo ver as tarefas a rosa. Pronto, isto é bastante customizável. Passando agora um bocadinho aqui, também para terminarmos, para a parte de relatórios e painéis. Como eu vos mostrei na página inicial, a página inicial pode ser diferente de utilizador para utilizador. No meu caso, imaginemos, na minha sociedade de advogados, eu tenho 5 advogados a trabalhar comigo, eu posso ter aqui um painel diferente. Então, eu posso ter um painel que me mostre um bocadinho o estado da minha sociedade, ou seja, ver as tarefas de todos os meus advogados, ver os honorários deles, ver as despesas deles, ou então posso ter um painel, neste caso, se eu, Catarina, sou, neste caso, estamos agora aqui a ver o painel, como vimos na página inicial, do advogado que quer ter noção da sociedade por inteiro. Se eu for, Catarina, uma advogada que apenas tenho que ver os processos que me diz respeito, não tenho que ver valores de outros colegas, isso é possível, ok, a nível de permissões. Eu posso ter um painel diferente, por exemplo, e isto é apenas um exemplo, porque depois, como eu disse, vocês podem personalizar os painéis como quiserem. Posso ver as tarefas para hoje, o que é que eu tenho em atraso, o que é que eu tenho a fazer na próxima semana, os processos com deadline próxima, as horas que eu já registrei este mês, contratos que eu tenho a expirar. No fundo, podemos ter aqui dashboards personalizados consoante o tipo de perfil do utilizador. A nível de relatórios, que é aquilo que estamos a ver, o painel não é mais do que um conjunto de relatórios e vocês aqui na aplicação conseguem tirar relatórios de tudo, desde que para isso insiram a informação. Ou seja, eu vou editar aqui, por exemplo, este relatório, só para vocês perceberem a facilidade com que conseguem criar e editar relatórios. E o relatório feito uma vez, o relatório é dinâmico, portanto ele vai atualizando. Eu só tenho que editar aqui a informação. Vai-me aparecer aqui uma série de colunas que eu posso adicionar ao meu relatório, posso agrupar a informação. Então, eu tenho aqui todas as colunas que eu tenho disponíveis para inserir no meu relatório. Estamos a ver um relatório do processo em aberto, por área de prática. Este relatório está agrupado por área de prática, mas eu poderia agrupar este relatório. Imaginemos, vou tirar a área de prática e podia dizer que quero agrupar este relatório por tipo de processo. Ou seja, ele vai pegar na informação e vai-me agrupar a informação por tipo de processo. Consigo colocar filtros, dizer que quero ver todos os processos, só os deste ano, só os deste trimestre, o que quiserem, desde quando, o estado, se quero ver todos os que estão em aberto, se quero ver todos os que estão fechados, no fundo, permite-vos aqui criar e filtrar a informação que depois vos vai aparecer. E conseguem adicionar gráficos aos vossos relatórios, gráficos que façam sentido para a informação que é apresentada, em que eu posso ver aqui em anel todos os processos que eu tenho em aberto, então por tipo de processo. Posso até querer que me mostre os valores, ou seja, a quantidade de processos, ou mostrar antes em percentagem ao invés de valores. No fundo, isto permite-vos aqui brincar bastante com a informação que vocês têm. Como eu costumo dizer, aqui o limite nos relatórios e nos dashboards são mesmo as vossas ideias de reporting. Depois, temos também, para terminar, temos também aqui uma pesquisa avançada, onde vocês podem pesquisar em toda a plataforma, basta começarem a escrever e conseguem pesquisar em toda a plataforma. Vamos pesquisar aqui, por exemplo. Eu começo a escrever, ele vai-me mostrar tudo. Se eu quiser refinar a minha pesquisa, eu tenho então aqui esta setinha ao lado que me permite refinar e procurar só nas contas, e ele vai-me procurar só isto nas contas. Temos depois também, à semelhança de outras aplicações que usamos no nosso dia a dia, uma lista de favoritos, onde eu posso colocar aqui
quais são os processos, quais são os clientes que eu mais acedo para ser mais fácil e então consigo ter aqui esta lista de favoritos, que pode ser editada quando fizer sentido, e depois temos sempre um perfil adicionado ao Returning visitor. utilizador também. Neste caso é Catarina, o perfil. Eu poderia colocar aqui a minha fotografia, poderia colocar aqui informação sobre a Catarina, sobre este advogado. Consigo depois ver aqui um bocadinho de todo o histórico de participação e de edição na plataforma, vai ficando associado sempre ao utilizador. Cada utilizador, isto é uma aplicação cloud e cada utilizador terá um acesso, ou seja, terá um utilizador e uma password. Poderá ainda ter depois um segundo nível de autenticação, que é um envio de um código para o telemóvel para se autenticar na plataforma. Eu não sei, pronto, eu acho que falei basicamente nas principais, eu teria ainda mais para mostrar, mas pronto, este webinar são 30 minutos e eu falei nas principais funcionalidades da aplicação. Abria agora, se calhar, aqui um bocadinho de tempo para vocês colocarem alguma questão que tenham, estejam à vontade. Para colocar essa questão. Podemos aguardar aqui uns minutos. Podem escrever aí no chatter que têm, e eu estarei cá para ajudar. Ok, temos aqui uma questão a perguntar se podemos integrar o Outlook nesse calendário. Sim, vocês podem integrar desde que seja Office 365 ou até a versão do Gmail. Temos aqui uma outra questão, a nível de reportes da Francisca. A nível de reportes, são livremente parametrizáveis? Sim, completamente, Francisca. Como eu estava a dizer, o importante é vocês colocarem o máximo de informação na plataforma e depois, no fundo, tudo o que é campo, tudo o que está, tem um campo preenchido, vocês depois conseguem parametrizar e até cruzar informação dos processos com as despesas, dos processos com os clientes. A nível de reporting é bastante completo. Depois, se for necessário, até podemos voltar a falar depois do webinário, onde eu lhe posso explicar um bocadinho mais em pormenor essa parte dos relatórios. Não sei se têm mais questões. Temos aqui mais alguns participantes a escrever, vamos só aguardar um bocadinho. Pronto, está aqui uma outra pessoa a fazer uma questão, por acaso ia falar nisso, completar esta informação que estão-me a perguntar o valor do licenciamento. O valor depende sempre do número de utilizadores. O valor é por utilizador, tem um preço mensal e o contrato mínimo é sempre um contrato de 1 ano, que pode ser renovado ou não, mas tem sempre um contrato mínimo de 1 ano e o preço é por licença, ou seja, por utilizador. Eu penso que não há mais questões. De qualquer maneira, como vocês podem ver, têm aí o meu contacto, tanto de e-mail como o telemóvel. Estejam à vontade para me contactar, até quem sabe para fazer uma nova demonstração e uma vez que conseguimos interagir um bocadinho mais, também conseguimos aprofundar um bocadinho mais a plataforma. Obrigada a todos pela vossa presença e disponham.